Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está trabalhando dentro do livro do profeta Ezequiel e que tem como pano de fundo escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. O tema do nosso trimestre é a justiça divina. Dentro de escatologia, nós concluiremos o trimestre mostrando que Deus é justo, a justiça divina. E o subtema do trimestre fala sobre a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Nós estamos com o tema da semana, da lição de número 5, que fala contra os falsos profetas. Ezequiel, Jeremias e outros viveram num período em que Deus disse por intermédio dos seus arautos, por intermédio dos seus atalaias, Deus mandou os seus oráculos, dizendo por intermédio dos videntes, que profeta, atalaia e oráculo e arauto é uma coisa só, oráculo é a mensagem. Deus disse: vocês vão para o cativeiro, eu mandarei Nabucodonosor, meu servo, e Nabucodonosor vai levar vocês cativos. Aí surgiu um monte de profeta para ir justamente contra a vontade de Deus. A vontade de Deus estava expressa, literalmente expressa, dita pelos profetas, mas surge alguém se colocando como profeta, se apresentando como servo de Deus, dizendo o contrário, e o povo foi parar no cativeiro. Então, nesta semana, o Senhor está dizendo, está nos alertando por intermédio da leitura de Ezequiel, e nós estaremos analisando aqui o capítulo 13 do livro de Ezequiel. Nós já analisamos o capítulo 9, capítulo 10, etc. Já vimos as visões e agora estaremos analisando o capítulo 13, onde Deus repudia veementemente os profetas, os falsos profetas, melhor dizendo. Então vamos nós hoje fazer nossa leitura, terça-feira, em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20, e a epígrafe diz: os falsos profetas, suas heresias e erros doutrinários. Os falsos profetas, suas heresias e erros doutrinários. Este é o nosso segundo vídeo da semana. Você tem o de ontem e terá mais 4 vídeos, se assim Deus nos permitir que façamos. Você deve assistir todos para compreender a temática da semana, tá? Aproveite para te convidar a se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar, acionar o sininho das notificações, porque assim você vai estar ativo conosco, vendo cada detalhe, beleza? Vamos então ler o texto de Mateus, capítulo de número 7, versículos de 15 a 20. Faremos leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, com a Bíblia de Estudo Mateu Henry, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 15. Ouça o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, e nós estamos aqui dentro do Sermão do Monte. Nós estudamos agora há 2 trimestres o Sermão do Monte, então você acompanha conosco aqui. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos. O Senhor Jesus está dizendo: tome cuidado, preste atenção, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Sabe aquele palavreado adequado, aquela roupa adequada, roupa de piedade, se é que você me compreende o que é roupa de piedade, procedimento de piedade. Sabe, eu estou desde ontem orando, o profeta vem dizendo, eu estou há tantos dias em jejum. Eu conheço um aí que outro dia disse que estava há 40 dias só em pão e água, né, etc. E quando terminou os 40 dias fez um negócio que a igreja toda espantou. Mas vamos lá. Acautelai-vos daqueles que vêm entre vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por fora, é o texto bíblico de Mateus capítulo 7, versículo 15, vestido como ovelha, por fora, vestido como ovelha, mas lá dentro, no seu interior, lobo devorador. Continuando no versículo 16, por seus frutos os conhecereis, só basta ficar de olho, contemplando, observando. Diz um ditado, me parece que é japonês,
que um leopardo não esconde suas listras. Num momento ou em outro, ele vai aparecer, ele vai agir dentro do seu contexto. A pessoa que tem o costume de fazer uma coisa, você só basta ficar olhando, daqui a pouco a pessoa se revela. Por quê? Porque o negócio está dentro, está no coração. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia vai dizer que se os teus olhos forem maus, quão densas são as trevas do teu interior. Aqui está falando dos profetas que o problema está lá dentro, não está na roupa bonita, não está no vestiário bonito, não está na forma politicamente correta que se apresenta. Não está, está lá dentro. Aí continua, por seus frutos os conhecereis, ponto. Aí continua no versículo 16, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? O que Jesus está dizendo aqui? É pé de quê, meu irmão? É um pé de melancia. E você quer colher uva na melancia? Não, você não vai querer colher uva na melancia. É pé de quê? É pé de melancia. E você vai querer colher abacaxi, maxixe? Se é pé de melancia, você vai colher melancia. Se é um pé de banana, você não vai colher um caqui. Você vai colher banana. Então, se ele ou ela demonstra que é daquele jeito, não adianta. Ou Deus trabalha no interior dele para que haja uma mudança de dentro para fora, ou não adianta. Aí vem o profeta que sabe seu procedimento, sabe se a índole, sabe todo o seu histórico, e de repente, de uma hora para outra, ele começou a profetizar. Deus está fazendo uso de um tipo de fonte para extrair outro tipo de água. Vamos ao versículo número 17, nós vamos ler até o 20. Assim, o Senhor falando do profeta e desse tipo de árvore, ele diz assim, desse tipo de fruto, ele diz assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Versículo de número 18, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Jesus está deixando muito claro como é que o camarada é um mentiroso, porque quem vem falar em nome de Deus sem Deus ter mandado é um mentiroso. Como é que o camarada é um mentiroso e você quer ouvir da boca do mentiroso a verdade? Como é que o camarada só tem o interesse no mamon e você quer que ele apresente uma piedade? O Deus dele não é o Deus do céu, é o Deus do mamon. Vamos à frente. Toda árvore que não dá fruto, aqui Deus já está dando um recado, que já foi dito ontem. Ontem nós fizemos a leitura em Deuteronômio 18, versículos de 20 a 22, e lá Deus diz, o profeta que profetizar e sua profecia não se cumprir, será morto. Israel naqueles dias deveria realizar a pena capital. Qual era a pena capital de Israel? Apedrejamento. Deveria levar o tal para fora da cidade, apedrejar para extirpar o mal do meio do povo. Hoje não acontece isso. Mas o Senhor está dizendo, eu punirei. Eu até falei ontem que muitos chegarão diante do Senhor e vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, mas em teu nome não sei o que. O Senhor vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim. Aqui segue a mesma dinâmica. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. O recado está dado. Se você quer ser profeta, seja profeta. Agora fale o que Deus mandar. Haja de acordo com a vontade do Senhor. Diga aquilo que o Senhor mandou falar, porque as palavras do Senhor orientam a igreja, instrui, redargue, está preparando o homem para a boa obra do ministério. Mas a profecia que só satisfaz a vontade de alguém, a profecia que só satisfaz a vontade de outrem, que não satisfaz exatamente a vontade de Deus, quando é dita para agradar alguém que o convidou ou alguém que o está pagando, esta profecia, além do profeta já ter recebido o seu galardão, ele ainda vai pagar diante de Deus. É uma árvore má que precisa ser cortada e lançada no fogo. Fechamos com o versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nós estamos num momento complicado, porque bem recente uma pessoa até chegou a discutir comigo na rede social, num dos grupos
evangélicos que eu participo, a pessoa dizendo que sem profecia o povo se corrompe. Sem profecia a igreja não tem direção. E na realidade não é isso, é sem conhecimento, sem instrução. A profecia, ela nada mais é do que Deus utilizando seus servos, os profetas, para dar uma origem, para dar um caminho, mas não é a profecia quem guia. A profecia que guia o povo é esta daqui, ó. É esta profecia aqui, chama-se Bíblia Sagrada. Se está escrito aqui, guia o povo. Mas tem pessoas que, infelizmente, eu estou falando no contexto evangélico, elas só vivem se for debaixo de profecia. Ah, eu hoje quero cozinhar um feijão. Eu vou cozinhar o feijão preto ou vou cozinhar o outro feijão, carioquinha? Aí vai lá no profeta. Não, eu quero comprar uma roupa. Eu vou comprar a roupa assim ou vou comprar assim? Aí vai no profeta. Eu quero tomar um remédio. Quem é que indica remédio para as pessoas, se não for o médico? Ah, o remédio, então vou lá no profeta. E assim por diante. E é por isso que, por falta de conhecimento, o povo se corrompe. Não foi diferente nos dias de Ezequiel. O povo deu crédito aos profetas que estavam na folha de pagamento do Estado, aqueles profetas que tinham por obrigação falar o que o governante queria que eles falassem. E o resultado foi que o povo foi parar no cativeiro. Então, nesta semana, nós estamos sendo convidados por Deus a analisarmos aqueles pequenos detalhes, analisarmos os falsos profetas, analisarmos o que eles dizem, porque o que eles dizem pode, se não tiver amparo bíblico, é uma heresia, e analisarmos o cumprimento ou não das suas profecias, né? Porque se eles dizem se eles trazem uma profecia, tem que aguardar o cumprimento. Se ela não cumpriu, ela pode ser uma heresia e ainda pode ser um erro doutrinário. O que é um erro doutrinário? O erro doutrinário é aquilo que não está de acordo com as doutrinas fundamentais da fé cristã. Vou lhe explicar. Não está de acordo com o que a Bíblia diz de céu. Tem gente aí profetizando que foi ao inferno, né? Ele foi ao inferno, entrou em vários locais e lá em vários locais viu isso, aquilo outro. Quando a Bíblia não fala. A Bíblia diz que nem os anjos estão no inferno. Os anjos estão nos ares. Que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas eles estão nos ares ainda. No dia que houver o julgamento, o juízo final, eles vão ser lançados lá. Os homens, nós, seres humanos, quando morremos, bons ou maus, todos vão para Deus. Todos vão ser levados para o Senhor. Está escrito justamente lá em Eclesiastes 12:7. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. De quem for, volta a Deus. Lá ele fica num período, num local separado, todos no mesmo nível, mas separado. Nós temos aí o rico e Lázaro, que Jesus trouxe-nos para que nós compreendamos, no mesmo nível, mas separados, aguardando o juízo. É o chamado de estado intermediário entre a morte e a ressurreição, quando assim haverão de ser julgados. Então as pessoas trazem heresias com relação ao inferno, trazem heresias com relação ao céu, trazem heresias com relação à morte, com relação ao pecado. Essas são as doutrinas fundamentais da fé cristã. Trazem heresias com relação ao próprio homem, e o homem acaba se transformando no centro de tudo, um semideus. Aqui na nossa cidade tem uns camaradas aí que, se você chamar ele por um cargo menor do que o cargo dele, você arrumou briga. É como se aquilo ali fosse o tudo. Na realidade, o homem morre e vão-se todos os títulos. E o homem, como outro qualquer, entra na fila direitinho para prestar contas diante de Deus. Nós precisamos compreender as doutrinas fundamentais da fé cristã para que entendamos quem é Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade como um todo, o que é o batismo com o Espírito Santo, o que é a igreja, quais são os dons espirituais, como é que tudo funciona para que nós assim possamos servir ao Senhor de coração, não caindo nas heresias dos falsos profetas e muito menos agirmos com erros doutrinários. Legal? Ontem nós vimos que se a profecia do profeta não se cumprir, ele deve ser morto. Por quê? Porque o que eles dizem entra nos ouvidos e afeta a mente de quem ouve. Que Deus nos guarde de tais falsos profetas. Amanhã, querendo Deus, falaremos sobre os falsos profetas se apresentam como exclusivos de Deus. Se não for por mim, ninguém mais é.
Vamos deixar para amanhã que nós teremos alguns exemplos para citar por aí. Deus te abençoe e eu continuo te convidando a se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir. Eu não estou desestimulando ninguém a ser profeta não, tá? Agora, se você é profeta, você sabe se Deus está falando ou não. Eu profetizei algumas vezes e uma delas eu me recordo agora. Eu estava pregando numa das nossas congregações aqui na cidade, na congregação da rodoviária. Ficava lá na casa do irmão Santo. Quem estava comigo era o irmão Raimundo, de saudosa memória. Deus abençoe o Zezinho, o Miguel, o Ricardo. Partiram para a glória já o irmão Raimundo e a irmã Zil. Deus os abençoe, meninos. E naquele dia que eu estava naquele culto, na casa do irmão Santo, o irmão Raimundo era quem dirigiu o culto. Quem ia pregar era o irmão Toninho, que também já partiu para a glória. E Deus, no meu coração, me fez sentir que nós haveríamos de receber dele um templo. Nós estávamos na garagem da casa do irmão Santo. E eu preguei sobre o tema: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. No fechamento daquela mensagem, o Senhor me fez sentir, eu não ouvi a voz de Deus, me fez sentir, eu apontei com a mão assim, eu disse: ó, Deus vai nos dar um templo grande, uma casa de oração, um local para nós adorarmos o seu nome, e eu sinto que é para este lado aqui. Aí eu apontei. Pela misericórdia de Deus, se cumpriu, nós conseguimos o terreno justamente na direção para onde eu apontei, e hoje nós temos lá um dos maiores templos da Assembleia de Deus em Luiz Eduardo Magalhães. Outras situações já ocorreram, mas eu não me coloco como profeta não, longe de mim. Já aconteceu do discernimento de espíritos, olhar para alguém e dizer: tem alguma coisa errada, e daqui a pouco chegar a dizer: meu irmão, o que está acontecendo? Uma vez, e a pessoa entender quem estava profetizando. Não estava profetizando, eu estava discernindo espírito. Uma vez, numa sala de escola dominical, eu ensinei um assunto e dei um exemplo. Eu dei um exemplo, não sabia de absolutamente nada. Quando terminou a aula, uma irmã me procurou e disse: irmão, está sabendo de alguma coisa que aconteceu essa semana? Eu digo: não, o que foi? É que a irmã fulana e a irmã fulana estavam com um problema. Eu era professor das senhoras, e na hora que o irmão deu o exemplo, o senhor deu o exemplo exato que aconteceu com elas. Eu até fiquei assim: poxa, como é que o irmão sabe disso e vai direto ao ponto desse jeito? Não, eu não sabia, e foi bom que o que aconteceu, as duas irmãs entenderam e se uniram. Deus falou. Ou seja, quando você vai fazer alguma coisa, faça conforme aquilo que Deus determinou. Agora, se Deus não determinou, você não deve utilizar o nome dele em vão e mesmo assim ainda dizer que é uma profecia, porque você pode pagar por isso. Você pode cometer uma heresia, conforme nós acabamos lendo, ou um erro doutrinário. Deus te abençoe e amanhã nós vamos apresentar alguns nomes aí, tá bom? Alguns exclusivistas. Se inscreva no nosso canal aí, compartilhe, mande para alguém. Paz do Senhor.